Olá, amigos, amigas. Eu estou aqui para conversar um pouco sobre um tema que sempre chama muito a atenção. Constantemente sou procurado em meu consultório, no meu trabalho, para responder uma pergunta que as pessoas trazem. O que eu tenho? É uma doença orgânica, um transtorno mental ou um processo de obsessão espiritual? Essa pergunta, ela não tem como ser respondida de pronto, porque necessita um acompanhamento e uma avaliação muitas vezes maior, de maneira que o paciente possa se expor no sentido de trazer os seus sentimentos, as suas dores, e que o profissional possa observar, não de uma forma única, de primeira vista, mas acompanhando a história do paciente. Preocupados em trazer orientações precisas ou mais claras sobre isso, a Associação Médico Espírita de Minas Gerais fez um seminário há alguns anos atrás no auditório da reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais, tendo como convidado especial o professor Divaldo Pereira Franco, esse médium baiano, esse filantropo que é conhecido da grande maioria dos brasileiros e que tem um renome internacional. O objetivo era poder estudar os casos advindos da mediunidade de Divaldo e escritos ou ditados pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, e nesse contexto buscou-se abranger um estudo mais amplo para que as pessoas pudessem entender que essa pergunta, ela tenta esquartejar as pessoas. Na verdade, quando eu falo se é uma doença orgânica, uma doença emocional ou uma doença espiritual, eu estou dividindo o homem, e o homem é um ser integral. Quando uma instância do homem adoece, ele adoece como um todo. Então, neste livro, profissionais médicos, psicólogos e Divaldo fizeram um estudo desses casos, buscando uma avaliação do ponto de vista médico, uma avaliação do ponto de vista psicológico e uma abordagem do ponto de vista da doutrina espírita. Esse livro, ele foi editado, foi organizado por mim, e ele é uma publicação da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, e vocês podem encontrá-lo ou no site da associação, ou podem encontrá-lo também na Candeia Distribuidora de Livros. Desta forma, o estudo que foi apresentado, ele pode exemplificar para as pessoas interessadas entender que um caso específico, ele tem vários ângulos, e a melhor forma de abordá-lo seria
um tratamento amplo que incluísse desde assistência médica até a assistência espiritual. Lembrando que se nós pegamos esses casos e não nos ocupamos em diferenciar que existem áreas para atender determinadas situações e que elas não são excludentes, mas elas são complementares, nós vamos estar tratando as pessoas de uma forma partida, né? E nessa forma dicotomizada, ele provavelmente não vai conseguir os resultados necessários e nós vamos ver, né, que posteriormente vão surgir outros fatores, outros sintomas, outros quadros que chamarão novamente a atenção do portador e dos profissionais, até que nós aprendamos que as diversas terapias que nós temos para assistir os pacientes, elas não deveriam estar como num ringue, disputando quem é o mais certo, quem é o mais errado. Não existe isso. Existe uma complementação de forças. Como hoje é usado para quem trabalha nessa situação, nós já evitamos o uso de tratamento alternativo, muitos já não se utilizam da terminologia de terapia complementar e já se trabalha com a terapia integral. Para que isso aconteça, é fundamental que as pessoas busquem profissionais que possam assisti-los dentro desse ponto de vista. Esses profissionais, eles não são necessariamente espiritualistas, mas eles aceitam a abordagem espiritual e aproveitam esta abordagem para ampliar as possibilidades de melhora do paciente. Assim, a resposta não é uma doença ou uma obsessão. Um doente mental, um portador de transtorno mental, preferimos usar esse termo hoje, ele em crise, ele vai ser sempre alvo de ações obsessivas. Isso não significa que foram ações espirituais que provocaram o adoecimento, mas que a postura desta pessoa, no contexto que ela se encontra, abre guarida para que essas intervenções espirituais atuem desencadeando a doença ou agravando a doença. Essa mudança de sintonia, ela só é possível através da vontade da própria pessoa, buscando exercitar-se para pensamentos positivos e ações positivas na sua vida e na sua caminhada. Então, ficam aqui para nós essas lembranças importantes, fazendo
de alguma forma, um esclarecimento e orientando as pessoas. E se elas acreditam num tratamento integral, que elas possam optar por profissionais que façam essas abordagens. Por outro lado, é preciso ter muito cuidado também quando se busca assistência espiritual, porque muitas vezes as pessoas que são profitentes de determinadas religiões, ou melhor, de todas as religiões, podem ser fanáticos e acreditarem que toda a doença é uma doença somente espiritual. Uma ação de espíritos ou de demônios, como alguém preferir, e aquelas pessoas que acreditam nos intercâmbios espirituais transformam esses adoecimentos no campo do fanatismo, como se tudo fosse mediunidade. E nós vemos no estudo, no acompanhamento de quase 40 anos de trabalho, que isso não é bem a realidade. Então, sejam mais atenciosos e sempre que puderem, busquem profissionais que possam atendê-los nesses aspectos que formam um tratamento integral do ser. Um abraço e até breve.